Hoje nós vamos dar sequência à nossa fase de pronúncias e vamos falar hoje de uma situação muito interessante no inglês, que é o Silent E. As crianças, às vezes, no ensino infantil, também chamam de Magic E, que é a letra E na língua inglesa, que muitas vezes ela não é pronunciada, mas que tem uma função fonética muito importante. Vamos tentar explicar aí, espero que nos exemplos fique mais claro. Inicialmente, eu gosto de apresentar, a gente usa o alfabeto fonético internacional e seus símbolos, porque ele padroniza a pronúncia e facilita no entendimento. Onde são encontrados esses símbolos? Geralmente nos dicionários que estão na internet, no Cambridge, no Oxford, The Free Dictionary. E também agora a gente pode acessar através do ChatGPT. Escreve a palavra e pede para o ChatGPT fazer a transcrição fonética, ela faz a transcrição tanto no inglês britânico como no inglês americano. E aqui são símbolos, as vogais, olha, a quantidade de sons vogais, que são 12, parece. Tem alguns ditongos também, que as vogais são utilizadas. Então, nós temos aqui em torno de 20 sons vocálicos. É complicado, né? Então, às vezes, o inglês complica um pouco por causa dessa quantidade de sons vocálicos. E as consonantes, que a maioria são iguais, mas existem algumas pequenas surpresas aí que a gente vai no decorrer. Hoje, vamos falar de Silent E, mas sempre a gente vai comentar alguns aspectos da pronúncia em geral do inglês. O Silent E é um marcador de pronúncia muito importante no inglês escrito e falado. Suas principais funções: alongar a vogal anterior e distinguir palavras parecidas. Aqui nós colocamos duas palavras para que a gente possa começar essa pequena introdução no Silent E. A primeira palavra é cape. Observem, a letra A vai ter o seu som original, que é o som da vogal longa, som de E. E esse E não vai ser pronunciado. Está aqui em cinza, justamente para dizer que ele não vai ser pronunciado. Então, a palavra cape. O som do A vai estar em função desse E. Esse E é que vai ser o marcador do som desse A. E a segunda palavra que nós vamos ver é K. Ao contrário da primeira, ela não tem a letra E, então a letra A não vai ter o seu som longo, vai ter um som curto. É o som do A mesmo. Aqui, que no inglês, na transcrição fonética, no alfabeto fonético internacional, tem esse símbolo aqui, que é uma mistura de A com E. Em alguns lugares, eles puxam mais para o lado do A, outros puxam mais para o lado do E. Mas a pronúncia, eu creio que intermediária seria K, K, K. Alguns mais A, mais E, mas seria alguma coisa intermediária entre A e E. K, quer, não tem problema. O que acontece aqui, o que a gente quer demonstrar nesse momento aqui, é a diferença que o E faz. Essa é a principal função do E, fazer com que esse A seja pronunciado como uma vogal longa. Ok? Os exemplos eu creio que fique mais claro. Vamos lá. Pode também alertar que existem exceções, que a gente vai estudar também no decorrer dessa lição. Primeiro, vamos entender. O inglês, ele trabalha com... a língua inglesa, ela tem... Acho que outras também têm, mas aqui fica muito claro. Ela trabalha com vogais longas e vogais curtas. E quais são as vogais longas? São os próprios nomes das vogais, que a gente tem o A, E, O no português, eles têm E, I, o, I, U. Isso é o nome das vogais longas e o próprio som das vogais longas. A gente observa aqui, o O não vai ser O, vai ser O. O U não vai ser U, vai ser IU. Então, é E, I, O, I, U. Que são as vogais longas, eles chamam de long vowels. Ok? E também eles têm as vogais curtas, que eu já mostrei lá no início. O A tem esse som A, o E tem um som do I mais curto e tem o som do nosso próprio E. Esse aqui é o som do E praticamente igual ao português. Então, quando nós podemos encontrar a letra E escrita, vai ter o som do I longo, aquele que nós mostramos lá, que tem aqueles dois pontinhos, o I curto e também o som do E. A gente vai ver também. O I vai ter aquele som dele tradicional, que é o I, mas também pode ter o som curto do I. A letra E tem o som de I curto, o I tem o som de I curto. A letra O, ela tem dois ou três sons aqui, porque esse som é um som quase que exclusivo do inglês britânico. Esse é
do inglês americano. É um A um pouquinho mais fechado, um pouquinho mais aberto, mas nada assim muito diferente. Não, não é A, é um longo O com um A puxando um pouquinho do A. E esse som que parece um acento circunflexo, que é um A, certo? E a letra U tem esse mesmo som também, esse A, e tem um U bem curtinho, A. Só nas palavras mesmo para a gente poder localizar. E além desses sons de vogais curtas, nós temos ainda o schwa, que eu não coloquei aqui, que é aquele som que serve para todas as vogais, é um som de todas as vogais. A, E, I, O. Esse é de ponta cabeça e tem mais ou menos esse som aqui. Eles chamam de som preguiçoso, ou som. Eles chamam até de som idiota. É um som muito quase imperceptível, tem palavras que ele quase não é ouvido. E, na verdade, os ingleses vão chamar tudo esse conjunto de short vowels. Então, nós temos as long vowels e os short vowels. Vamos lá, vamos começar. A primeira palavra que nós colocamos aqui é o as do baralho e a pronúncia. Vamos ver aqui. Ace. O E não é pronunciado. Estamos trabalhando com a lição de silent E. Ace. O A vai ter o som. Qual vai ser o som do A? Vai ser o seu som longo. Esse é que é o marcador, que é o determinador do som longo. Então vai ser ace. E o C vai ter o som do seu som S. Então, nada de ace. A pronúncia é ace. Aqui está bem claro. Tanto, e ela é igual, tanto na fonética britânica como na fonética americana. Aqui a gente marcou a bandeirinha para poder caracterizar. Então, na pronúncia britânica, ace, e na pronúncia americana, ace. Mesma coisa, ok? Então, a primeira palavra é essa. Esse E está influenciando esse A para que ele tenha esse som. Isso vai ocorrer em 90%, eu creio, das palavras em inglês, ou até mais. Onde houver um E no final, a vogal precedente, a vogal anterior, ela vai ter o som da vogal longa, ok? Conforme a gente viu lá. Bake, mesma coisa. Letra E não é pronunciada e a letra A recebe o seu som longo, que é o som do E, bake. Ok? Vamos mais dinâmicos agora, né? Bible, Bible. Aqui nós temos algumas observações a fazer. A primeira é que essa palavra tem duas sílabas. Eu coloquei aqui uma marcação em vermelho, essa marcação aqui. Pronto, né? Além do mais, a gente vai ter aqui essa marcação em vermelho também aqui, esse apóstrofo, caracterizando que essa sílaba é a sílaba mais forte. Temos aqui o I com o som do I, que é o seu som de vogal longa, está aqui, certo? E a segunda sílaba é uma sílaba bem fraca. A letra E não é pronunciada, nada de Bíblia, nem de Bible, é Bible, que é a letra L. Ao. E esse L, a gente pronuncia um pouquinho diferente, a gente vai levar a língua ao céu da boca, quase no fundo do céu da boca, já lá no palato, né? L, L, lá no fundo mesmo do céu da boca, dark L. O símbolo é esse aqui, mas a maioria dos dicionários não usa esse símbolo, eles usam o símbolo normal do L, mas em inglês, quando a gente vira um L no final da palavra, que é o último som dessa palavra é o L, né? O E não tem som, então o último som é o L. Então a gente vai usar esse dark L. Então a pronúncia, a melhor pronúncia é Bible. Lembrando que nós temos aqui a primeira sílaba forte, a segunda bem fraquinha. Bible. Ok? Vamos continuando. A segunda, bem simples, nós não vamos delongar, o E não é pronunciado e o I recebe o seu som longo, o som do I. Então, bike. Ok? Nada de bike, bike, bike. Ok? Aqui, uma palavra também, o E não é pronunciado, o A, que é a língua precedente, recebe o seu som longo, brave, brave. Aqui eu coloquei esse U para que a gente não fale brave, de bravo. A gente tem a palavra bravo em português, mas em inglês esse R recebe uma tonalidade diferente, uma entonação diferente. Eles chamam de R retroflexo, brave, brave. Então eu coloquei esse U para nos ajudar a lembrar que, em vez de falar brave, falamos brave. Seria isso, é claro que é imaginário, a gente vai levantar. Brave, brave, ok? Qual é o último som da palavra? É o som do V. Então, brave, brave.
brave. Aqui, muito simples, igual bake, foi assar aqui o bolo. Cake, sem delongas, ok? Cable, também duas sílabas separadas. E eu tô também querendo trazer aqui que esse A da primeira sílaba aqui, ó, ele está recebendo a influência do E. Então, ele tem o som do cable. Então, palavras com duas sílabas, que é o caso aqui, a gente observa que o E faz influência no A. Então, o A vai ter um som longo dele também. Então, quando a palavra tiver duas sílabas e a primeira sílaba tiver a letra uma vogal, quase sempre vai ter o seu som longo. Nunca sempre. Em inglês nunca tem sempre. Aqui a gente continua observando a transcrição fonética das duas é igual, tanto no inglês britânico como no inglês americano. E lembrando, o L é aquele som longo, aquele som ao céu da boca. Cable, né? Língua lá no fundo do céu da boca, lá no, chamam de palato. Ok? Vamos lá. Date, sem delongas também. Aqui acho que as delongas maiores aqui são da quantidade de significados, mas a pronúncia em inglês é date. Ok? O A recebe o seu som. É longo. Die. Olha, o I recebe, a palavra termina com E, o E não é pronunciado, e o I recebe o seu som no I longo, que é o die, é o I. Né? No caso, die é a palavra, e o som do I é o som do I. Dive, mergulhar, também, o último som da palavra é o V, então não se pronuncia dive, né? Dive, certo? E o I recebendo o seu som. Aqui, mesma coisa, aquela questão do R, drive, som de V final, drive, muito simples também. É só ter o cuidado da pronúncia do R e não pronunciar o R. Essa aqui é o grande segredo dessa lição. Face, observando, nós temos uma palavra idêntica em português, face, que é a nossa face, né? Aliás, desculpa, face, que é o rosto, a face. Então, em inglês, a melhor pronúncia aqui está a transcrição fonética, que não me deixa mentir, face, nada de face. Nós temos o famoso Facebook, ok? Mas no inglês é Facebook, ok? Seria mais ou menos isso aqui, Facebook, mais ou menos assim. Pronúncia é essa aí, Facebook. Nada de Facebook. Facebook é aqui no Brasil. Agora, a pronúncia no exterior é Facebook, ok? Nada de Facebook. Coloca o E, ainda coloca o som de I no final, que nem book. Nada. No inglês é Facebook. Aqui também, sem delongas, game. Alerta aqui, eu coloquei o sublinhado no M, porque a letra M em inglês tem que ser pronunciada ao final das palavras, fechando-se a boca. Game, game, game. Ok? A letra A recebendo o seu som original. Gate. Gate é um portão, pode ser o portão do elevador, pode ser o portão de casa. Ok? Sei, também sem muitos comentários, nós vamos falando bastante sobre isso. O A recebe o seu som original, o seu som longo, e o E não é pronunciado, que é o principal tema da nossa lição aqui, como já falei também. Essa é interessante, o E. Qual que é o som longo do E? É o I longo. Então é Jim, Jim. Aqui nós já colocamos essa observação aqui, que o D, esse D aqui, vai caracterizar a pronúncia desse G. Eu vou voltar na palavra anterior para a gente poder entender melhor. No inglês, o G tem duas pronúncias. Vamos lá. A primeira é o G de gato. Gay, gay, gato, get. Então, nós temos esse som. Ele é o som do nosso G mesmo, o som do nosso G de gato. Porém, eles têm mais um outro som do G, que é o G. G. É o som da letra G, mas com um D imaginário, né? Fazendo aí um G, G. Então, a melhor pronúncia aqui é Gin, Gin, não Gin, G, não G, é G. Aqui na transcrição fonética, eu vou limpar aqui para ficar bem claro aqui. Esse G, vou limpar esse aqui também, para ficar bem claro. Esse G
Gate, tem o som de G, tá aqui. E esse G tem o som de, deixar aqui, o D também, de G. Então, nós vamos encontrar. Como que eu vou saber qual que é o G, qual que é o Q? É só no dicionário, só na prática, só no treinamento. Tem outra alternativa, ouvindo falar. Então, nós vamos falar gin, gin, sempre lembrando, letra E aqui só mesmo para enfeitar. Não é para enfeitar, é para dar o, o E longo aqui, né? Marcando esse E como é longo. Hike, também sem delongas, a caminhada, ou a excursão a pé, hike. Essa é muito legal também, o famoso ice cream, né? A pronúncia é ice, ice, o som do C, ice, e o som do I, o som longo, ice. E a propósito é cream, cream, nada de cream, é cream, o M bem destacado e pronunciado com a boca fechada ao final. A melhor pronúncia é ice cream, que colocando aquele U imaginário também, né? Cream, ice cream, ice cream. Eu falei ice, mas é ice cream. Vamos lá. Também interessante esse J. Eu falei que o G lá atrás tinha um D imaginário. Para a palavra com letra J no início, todas vão ter o D imaginário. Então, todo J em inglês vai ter esse som. Como o O não tem o som longo de O, a palavra então é joke, joke, joke. Observemos, então, toda de joke, né? Certo? A pronúncia, a melhor pronúncia é joke, joke, joke. E isso aqui serve para todas as palavras com J e para os nomes também. James, John, Jane, ok? Nós falamos Jane, certo? Aqui em português está certíssimo, claro, né? Óbvio, né? Agora, eles falam Jane, Jane, tirando o E também, Jane, ok? Certo? Então, já podemos adotar essa regra. A letra J sempre vai ter um D, que pode colocar como um D imaginário. Obviamente, por quê? Porque a gente não vai ter essa transcrição fonética todas as vezes, né? Transcrição fonética é só quando a gente tiver na internet ou consultando. No dia a dia não aparece, é claro. E aqui eu quero alertar o O, aqui só para que não fique em dúvida, nós temos o O com esse som de L e esse com som de O. A diferença é mínima. Para nós, pobres mortais, brasileiros que estudam inglês, não é diferença. Sotaque mínimo. Aqui um pouquinho I, e aqui O, e aqui O. Muito pouca diferença. Então, Joe, Joe, diferença mínima. Não faz. Aí eu creio que na conversa a gente não vai ter problema com isso, não. O que nós temos que caracterizar, deixar bem claro aqui, é o som do O. O, e o som do J com o som J. J, J. Conforme eu disse, não é só uma lição de Silent E. Nós estamos abordando diversos, à medida que vão aparecendo, diversos aspectos das pronúncias das demais letras em inglês. Ok? Vamos lá. Ladle. Ladle é a concha. Não a concha aquela concha da Shell, não. É a concha de cozinha, da sopa. Ok? Ladle. Aqui, separei. Esse A aqui está recebendo a influência do E. São duas sílabas. Ladle. A primeira sílaba é a sílaba forte. Então, ladle. E a segunda sílaba bem fraca. Tem ladle. Ladle. Ok? Vamos lá? Life. Life. É a vida. Life. Lembre, tem que falar o E. O E marcando o live. E o F com som de F mesmo, sem F. Certo? Nada de life. Essa ideia de life. Falar de life. Não. Não existe esse I, life. Life. Fechando o último som da palavra é esse F. Outra também, sem muitas delongas, line. Line. Aí com seu som. Line. Ah, lembrando aqui, o som da letra N também é diferente do português. O nosso é N, N, N. A boca mais N.
não muito aberta. Em inglês, a boca é bem aberta e bem longa. Line, line. O nome da letra em inglês é N, N, bem longa assim, N. E nosso em português é N. Então é diferente a forma de falar. Então a palavra N, deles é N. Então, como essa palavra, o último som é a letra N, porque nós já falamos 1000 vezes que letra N vai pronunciar. Então, o último som vai ser, o último som a pronunciar vai ser o N. Então, line, line. Ok? Vamos lá? Mesma coisa do live. Ok? O E está recebendo o E está dando aqui a marcação para o que é seu som, ok? Live. Letra V, último som, não podemos. Aqui já começamos com uma exceção. Nós temos também o verbo to live, que é escrito rigorosamente igual, nós vamos vê-lo nas exceções. A pronúncia é live, não tem uma explicação, né, lógica, porque, teoricamente, como nós temos o E silencioso, aqui teria que ter o som de I, mas não é. Tá? Então, o verbo viver, morar, residir é live. Nós vamos ver ao final, continua mostrando. O que importa aqui é que ao vivo, ser vivo aí é lá. Ok? Maple é aquela árvore canadense, né, que tem aquelas folhas lá, tal, mal. É o maple, a letra A recebendo aqui a influência do silencial. Ok? Maple. Primeira sílaba é a sílaba forte, está marcada aqui. Nos dicionários a gente vai ver essa marcação nos dicionários que caracteriza aqui a sílaba forte. Aonde ele estiver vai ser a tonicidade da palavra, tônica, a força da palavra. Ok? Sim, muito interessante aqui. Sim, sim. Letra E com seu som longo original. E o M com aquele som que eu falei agora. Sim, sim. É lógico que não, essa não vamos falar. Sim, isso aqui é efeito didático, mas caracteriza. Quando você ouve o nativo falar essa palavra, você vai notar logo que ele fala sim. Um pouquinho problema, ok? Não é diferente do nosso N, que é bem curto, mas sim, sim. Ok? Vamos para a próxima. A próxima é strike. Aqui eu coloquei algumas nuvens aqui para nos ajudar a divulgar por isso. Nós temos, como brasileiros, por causa da nossa fonética, isso não é errado, é questão fonética mesmo. Nós temos o costume de colocar um i antes aqui. Na verdade, o som dessa língua me parece assim, não é isso, é isso. Então, é o som do C. Então, para melhorar a pronúncia, a gente coloca esse C aqui, ao invés de pronunciar strike, nós vamos pronunciar strike, 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 strike. Esse C influenciando aqui, não o I. Okay? E o U também aqui, a gente sempre antes do R, no início e no meio das palavras, a gente vai sempre colocar esse U como um lembrete para a gente pronunciar. Extrai. Pronúncia é a melhor pronúncia. No inglês é strike, tirar. Então, strike. Aqui a letra I recebendo o seu som longo e a letra E não pronunciada. É o que é para a nossa lista. Continuando. Table, bem clássico, bem o que dizer, letra A recebendo o seu som, palavra de 2 sílabas, a primeira sílaba termina com uma vogal, então essa vogal recebe a influência do S silencioso, que não é pronunciado, e a letra L, nós já falamos diversas vezes, sempre lembrando. A gente tem o ato de pronunciar table, table, letra L, conforme eu disse, ainda no fim do seu nome. Table, tight, né? Sem muita problema. Isso. O com seu som bom, seu som original, e a letra E, então, se é também, o simples. Não vamos falar use, né? Use. Letra E, não pronunciar. Então, melhor pronúncia é use, rigorosamente igual, tanto no inglês britânico como no inglês americano. Wave, né? Também, sem comentários. O simples, a letra recebendo seu som line, vinho, lembrando que o ano aqui com aquele som mais
mais longuinho, né? Wise, sábio, sensato, prudente. O estudante de inglês tem que tentar ser sábio, sensato, prudente, porque são muitas nuances, muitas situações. Então, tem que ter calma para poder entender cada um e adotar ao nosso novo sistema de fala. Outra língua é um novo sistema de fala, é uma outra história, é uma outra cultura. Então, nós temos que tentar aproximar o máximo possível da cultura deles. Wise. Temos que ser sábios para tentar falar inglês com qualidade. A pronúncia é esse com som de Z, wise. Wise. Uma língua assim, ok? Sábio, sensato, prudente. Wise. E a terceira é o O com seu som original. Aqui nós temos tendência a dizer zone, negócio. Não, a melhor pronúncia é zone. Zone ou zone. E um pouquinho mais fechado, um pouquinho mais aberto. Zone, zone. E aqui, zone. Diferença mínima também. Né? Para nós não vai influir. Aqui é só para trazer as duas pronúncias para quem quer adotar um padrão fonético. Se quer adotar um padrão fonético inglês, se quer ir para a Inglaterra, adota esse padrão. Quer ir para Nova York, Estados Unidos, adota esse padrão. É mínimo, é apenas um sotaque, não influencia. Não vai deixar, ninguém vai deixar de se entender dizendo eu ou sou diferença aqui. Ok? Muito obrigado a todos. A gente pode ver que foi uma lição bastante repetitiva, mas em inglês é assim: a gente tem que adquirir o vocabulário, observar como ele funciona e repetir, repetir, repetir. A repetição é aquilo que vai nos dar essa capacidade de transformar a nossa pronúncia do português, que é uma pronúncia bastante clara quanto à aplicação das letras e dos sons, para a pronúncia americana, britânica, que é muito diferente. Eles escrevem de um jeito e pronunciam de outro. Aqui nós temos um conjunto de palavras razoavelmente simples, mas existem palavras em inglês que são escritas de uma forma e a pronúncia é totalmente diferente. Então, a gente tem que tentar mesmo, observando, adquirindo as palavras, observando, repetindo, repetindo, repetindo. Ok? Espero que tenham gostado. Se gostaram, chegaram até aqui, porque estavam gostando, critiquem, repliquem, repasse para pessoas que estão estudando também. Eu creio que a melhor entrada para a gente aprender uma língua é na pronúncia. A aquisição do vocabulário, aqueles principais partes do discurso, certo? E a pronúncia. Muito obrigado.